Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Hora de Codar. Esse vídeo aqui é super especial. A gente vai fazer um mini curso, uma imersão nos fundamentos de JavaScript, mas não é algo básico, é realmente um overview da linguagem no geral. A gente vai falar de tipos de dados, de criação de variáveis, um pouco de DOM, um pouco de orientação a objetos, um pouco de funções, um pouco dos métodos mais utilizados. Então ele vai servir tanto para tu reforçar o que tu sabe de JavaScript, quanto para dar uma revisada do que tu talvez tenha esquecido, ou se tu é novo mesmo, ter uma boa introdução sobre a linguagem. Eu sou o Matheus e esse é o canal Hora de Codar. Aqui embaixo eu vou deixar alguns links de cursos que eu tenho de JavaScript. A gente tem o JavaScript completo, orientação a objetos com JavaScript e também um de Node.js para tu trabalhar de maneira full stack, desde o front até o back-end, amparado, né, com a tecnologia de back-end Node.js, tá? Então, se tu gostar desse vídeo, dá uma olhada lá que com certeza esses cursos são para ti. Então, nesse começo aqui, a gente vai fazer uma leve introdução teórica e já vai partir para a prática aí, direto para o editor, para a gente programar junto e aprender muito sobre JavaScript. Não se esquece, se tu gostar desse vídeo, deixa o teu like, comenta aí outros futuros cursos que tu queira ver aqui no canal. Lembrando que a gente tem dois similares a esse já de HTML e CSS, então faz sentido também tu olhar depois, que é parte da web, né, das linguagens web mais utilizadas hoje em dia. E também compartilha com algum amigo para ele aprender sobre JavaScript, beleza? Então, dado todas essas introduções, bora aí começar essa pequena parte teórica que eu falei e depois a gente vai para o editor, tá? O que é JavaScript, galera? É sempre bom entender melhor sobre a linguagem que a gente está trabalhando, né? Ainda mais uma tão emergente como essa, para a gente poder entender os pontos positivos dela, onde ela é boa e por que ela é tão utilizada. Então, primeiramente, coloco que JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, ou seja, é uma linguagem que a gente faz as coisas de uma maneira que as instruções sejam entendidas por humanos, né? A gente não está trabalhando com aquelas linguagens de mais baixo nível, que a gente quase escreve instrução de máquina. Então, o JavaScript consegue interpretar o que a gente está dizendo, né? Basicamente em palavras e instruções, e transfere isso tudo para o computador. A gente não tem que lidar com gerenciamento de memória, por exemplo. Né? Tudo isso é feito pelo próprio JavaScript. Então, por isso, ela é chamada de linguagem de alto nível. Tá? Ela é considerada multiparadigma, então a gente consegue programar de forma procedural, de forma funcional, orientada a objetos. Então, ela, como aceita tantos paradigmas, ela é considerada multiparadigma e a gente pode estar trabalhando nessas frentes. Né? Nesse curso aqui, a gente vai ver bastante sobre procedural e também um pouco sobre orientação a objetos em JavaScript, que é uma coisa que antigamente era um pouco mais rígida, digamos assim, e agora com novos recursos, né? Nem tão novos assim, ficou bem mais flexível trabalhar com orientação a objetos nela, tá? Eu boto também que não precisa de setup, isso é uma das coisas que causa mais problemas para os iniciantes em desenvolvimento, programação em geral, quando uma linguagem necessita de um setup muito grande, né, que tu precisa instalar várias coisas para dar certo, geralmente em Windows, né? Mas JavaScript tem essa facilidade, a gente não precisa de nada, a gente simplesmente cria o arquivo e executa no próprio navegador, né? Então, ela é noob-friendly, digamos assim, ela é amigável para quem está começando. Eu boto que ela é presente nos frameworks de front-end, né? Esses frameworks em alta de mercado, com certeza você já deve ter escutado deles. React, Vue, Angular. Então, se tu pretende um dia trabalhar com eles, é muito bom saber muito bem a base de JavaScript, ter sólidos conhecimentos. Porque, exemplo, né? Quando eu comecei, né, estava surgindo o Angular. Então, muito se falava dele, muito se utilizava, era o principal. Aí deu alguns anos, virou React e agora está chegando o Vue, né? Um pouco tímido, mas para vocês entenderem como eles mudam rapidamente e a gente sabendo a linguagem base, a gente vai conseguir se adaptar facilmente, tá? Então, aprender direto o framework é um problema, não é uma solução de problema, né? Tu vai estar criando problema a longo prazo. Parece que tu vai estar resolvendo tua vida, mas tu vai estar com algumas lacunas que vão te impedir de migrar para outro framework mais fácil. Já sabendo a linguagem base, não. Tu vai conseguir resolver teus problemas de forma mais fácil e também, se surgir uma outra guinada no mercado, tu vai se adaptar também de forma satisfatória, tá? Eu boto que ela pode ser utilizada no back-end também, então isso é uma grande vantagem, porque a gente consegue obter uma aplicação full stack JavaScript, né, tanto no front quanto no back. E no back-end a gente vai utilizar o Node.js, que é uma runtime para JavaScript. Ou seja, a gente escreve como JavaScript e ele interpreta
para outra linguagem para poder executar e tornar essa linguagem mais performática, mais rápida, tá? E lembrando novamente, eu tenho o curso do Node.js completo, está aqui na descrição o link para o cupom dele, para tu comprar com o menor preço. E por último, eu boto que o nome correto é ECMAScript. Então isso aqui é basicamente uma curiosidade, né? Porque muitos falam de JavaScript, mas na verdade quando ela foi inventada, eles batizaram ela com esse nome. Aí devido talvez à popularidade do Java, a gente tem essa leve adaptação aqui para ter mais aceitabilidade, né? Hoje em dia já nem precisa disso. Então, bora para o nosso último slide aí, galera. A gente já entendeu um pouco sobre a linguagem, esses requisitos aí mais técnicos da teoria. Agora a gente vai entender como a gente pode executar JavaScript para a gente partir realmente para a prática e não sair mais do editor, né? Daqui para frente vai ser programar direto, tá? Então como é que a gente pode executar o JavaScript? Primeiramente, a gente vai precisar de um editor de código. Então tu pode utilizar qualquer coisa aí que tu programe, pode ser um Sublime, um Notepad, se tu utilizar o Notepad++, né? Que é bem comum também. Mas eu vou recomendar o VS Code pelas suas funcionalidades que a gente tem por default nele, como terminal integrado, marketplace com bastante extensão. Então, ele acaba hoje sendo a principal escolha dos devs, beleza? Então, se tu quiser se adequar a mim, eu vou mostrar o site que tu pode baixar e tu pode estar instalando. A gente vai criar uma estrutura HTML, porque o navegador ele vai entender um arquivo HTML, digamos assim, né? E nesse arquivo HTML a gente vai ter uma chamada de script que vai executar o JavaScript. Então, a gente tem um passo a passo aí para fazer até chegar na execução do JavaScript, mas é mínimo diante de outras linguagens que precisam de mais setup. Eu boto aqui por fim, a gente vai salvar esse arquivo e vai abrir ele no navegador. A partir daí, a gente vai ter JavaScript rodando se a gente programou alguma linha em JavaScript, né? Eu boto aqui acessando a aba console. A gente tem ali a possibilidade de inspecionar os elementos da página. Ele abre um menu onde há uma aba console que a gente pode monitorar execuções de JavaScript, né? Tem um método bem conhecido, console.log, que ele imprime tudo lá. Então a gente consegue ver que a gente executou nosso código aqui no editor, o resultado lá no navegador, que o cliente final, o usuário, o visitante do teu site vai ver. Então é bem simples o processo, dei uma leve explicada aqui para vocês. Bora então ver na prática, primeiro onde é que a gente pode encontrar o VS Code, e depois criar essa estrutura base para executar JavaScript de alguma forma. Bora lá! Então galera, abram um navegador aí, procurem, se vocês querem baixar, né, procurem VS Code no Google, tá? Só acessar o primeiro link que ele oferece aqui. E normalmente ele costuma oferecer a versão certa, né, baseado no teu sistema operacional. Se não, é só clicar na setinha aqui e baixar a que tu precisa. No mais, clica no botão de download, ele vai baixar um executável. Aqui ele ensina um pouco a como utilizar o software e algumas vantagens que ele tem. E tu vai clicar aqui, executar, instalar, next da vida, não tem mistério nenhum. A tua tela que vai abrir quando tu executar o software vai ser basicamente essa daqui, né, sem esse arquivo HTML. E agora a gente vai precisar criar esse arquivo para poder executar o JavaScript. Eu já adiantei um pouco, criei uma pasta no meu computador aqui para poder trabalhar com esse projeto de JavaScript, criando esse index HTML aqui, onde a gente vai executar JavaScript a partir dele, beleza? Então a ideia é que a gente tenha um overview aí de boas práticas de inserção de JavaScript para depois ver alguns fundamentos da linguagem, tá? Então como é que a gente pode já executar JavaScript e ver algum resultado? Galera, é muito comum, né, a gente ver isso mais antigamente, uma tag de script aqui no fim do body, tá? Então, como qualquer outra tag, um H1, por exemplo, vou botar aqui, aprender JavaScript. E a gente ter essa tag aqui de script, que vai, dentro dela, poder ter um conteúdo onde a gente executa JavaScript. Então, ela é escrita como qualquer outra tag do HTML, seguindo essa convenção de abertura e fechamento. E dentro, o conteúdo é o que será executado de JavaScript. Então, comentei com vocês, mais para frente eu vou entrar melhor nos detalhes desse console, né, que é um objeto que a gente tem no JavaScript. Mas basicamente a gente consegue criar um debugger, digamos assim, para a gente poder ver o que o JavaScript está executando lá no navegador. Por exemplo, a gente consegue ler valores de variáveis, mas eu posso digitar um simples texto. Então, eu vou botar aqui, ó, console.log, que é o método desse objeto console, tá? E aqui dentro, a gente tem a possibilidade de colocar um conteúdo de texto que será executado no navegador. Por exemplo, Hello World JavaScript. Então, é isso que eu quero executar nesse cara. Notem aqui que, como a gente está escrevendo um texto, uma string, a gente tem que colocar o conteúdo entre aspas, né? Isso é bem clássico de todas as linguagens de programação e que utilizam texto, né, string. A gente vai falar também sobre tipos de dados na sequência. Então eu vou dar um Ctrl S aqui, ele salvou, tá, galera? E eu tenho que abrir esse arquivo no navegador.
como é que a gente pode fazer? Eu posso vir com o botão direito e dar um copy path, mas essa seria uma maneira não tão profissional de fazer as coisas, tá? No VS Code eu tenho acesso aqui a uma extensão chamada Live Server. Ela vai simular um servidor, como se a gente estivesse utilizando um champ, digamos assim, para rodar um PHP diretamente no navegador. Então tu vai chegar aqui, ó, pode baixar ela. A minha já está feito o download, né? Então vai ter provavelmente um botão verde aqui, como esse, ou azul, né? Como esse, install, né? E tu vai baixar e ele vai automaticamente instalar. E o que tu vai fazer com isso? Tu vai chegar aqui, o arquivo, né, que está na tua área de trabalho, botão direito, Open with Live Server, tá? E aí, basicamente, ele vai abrir no teu navegador, como abriu aqui no meu, e agora num IP, né, numa porta específica, o nome do arquivo. Então é algo um pouco mais profissional que o path do arquivo no teu computador, né, que pode gerar algum problema dependendo de como tu criou. Esse aqui não tem erro nenhum, tá? Então agora a gente vai ver a nossa execução de JavaScript aqui diretamente na tela. Vejam que ele não aparece nada aqui, apesar de ele ter escrito uma tag, né? Exatamente isso. Aquela tag ela é automaticamente omitida e a gente tem o resultado de JavaScript sendo interpretado aqui para o nosso navegador. Como é que a gente pode ver? Pode apertar com o botão direito aqui, inspecionar, onde a aba console, que eu mencionei lá no slide, vai estar imprimindo o nosso JavaScript. Então eu vou limpar ela toda aqui, ó. Se eu recarrego a página, ele bota Hello World JavaScript. Então a gente teve a nossa primeira execução de JavaScript aqui no nosso navegador, baseado no que a gente digitou na tag script do nosso HTML. Então, essa é a forma mais básica, mais simples de executar JavaScript, galera. Só que isso aqui não está correto, ele não deve estar aqui. A gente tem maneiras melhores de colocar o nosso script em uma página, que é o que a gente vai ver agora. Então, galera, primeiro eu vou ensinar para vocês a forma que era feita há algum tempo atrás, onde a gente externalizava um arquivo com exatamente o código que a gente tem de JavaScript. Então eu vou criar ele aqui, ó, scripts.js, na extensão JavaScript, e eu vou colocar o conteúdo que eu criei aqui, né? Eu vou dar um Ctrl X e vou colocar aqui. Então agora meu objetivo é executar esse cara aqui dentro, eu tenho que importar esse arquivo. Então o que era feito antigamente? A gente tinha um link para o arquivo no fim do body. Por quê? Porque se a gente coloca no head, o JavaScript ele vai bloquear a renderização do HTML. Então nesse nível aqui, onde a gente tem pouco HTML e pouco JavaScript, não vai influenciar em nada. Mas quando a gente está dependendo de conexões de rede, por exemplo, a minha internet, a taxa de transferência do servidor, o tamanho dos arquivos, pode ser um problema. Ele pode engargalar o carregamento da página esperando que o JavaScript seja carregado. Então, se colocava muito aqui no fim do body para poder dar uma volta nisso, para poder resolver esse problema. Então, olha só como é que funciona. A gente tem a mesma tag de abertura e fechamento de script, só que agora a gente utiliza um atributo chamado src, que significa source, fonte. E a gente tem que colocar aqui o caminho relativo desse meu arquivo HTML até o arquivo de scripts. Então aqui eu vou chamar ele aqui diretamente porque ele está na mesma pasta desse meu arquivo, ele está no mesmo nível hierárquico, né? Então basta botar o nome do arquivo e agora se a gente salva, a gente vai ter o mesmo resultado lá no navegador. Então observem aqui, vou recarregar a minha página e tem o Hello World JavaScript. Então isso aqui, de certa forma, resolvia esse problema de quando a gente tinha que colocar o arquivo aqui em cima, porque é o local correto, né? O head da página é onde deve ficar as configurações da página, chamada CSS, o title, meta tags, chamada de scripts. Então a gente colocava aqui no fim do body para não travar todo esse carregamento que a gente tinha aqui na parte superior. Só que com o passar do tempo, isso aqui foi sendo declarado como uma forma incorreta. A gente tinha que adaptar essa chamada para que ela fosse declarada dentro do head, que é o local correto. Então como é que se faz agora no JavaScript mais moderno, né? Essas funcionalidades não são super novas, mas é algo que há 5 anos atrás a gente não via, tá? Então a gente vai colocar aqui junto no head, tá? E aqui a gente teria o problema ainda que eu falei para vocês, de JavaScript bloquear o carregamento do HTML, por exemplo. Só que aqui não acontece porque os arquivos estão na minha máquina local, os arquivos são pequenos, então a gente não nota isso. Mas para a gente resolver esse problema que eu falei, e tu pode ter o arquivo que for, do tamanho que for, vai colocar o atributo defer aqui. E o que vai acontecer? Ele vai deixar o HTML carregar e depois disso, depois da renderização da página, ele vai começar a carregar o JavaScript. Então, para efeito aqui do carregamento dos arquivos, ele vai ter a mesma coisa que se ele estivesse no fim do body. Ele vai carregar após o carregamento do HTML e CSS completo. Aí depois eu tenho o load do JavaScript e a execução dele. Mas, novamente, aqui para nós não muda nada, mas eu quero que vocês tenham essa como a forma padrão de declarar a chamada JavaScript. Tá? Então,
daqui para frente costumem fazer assim porque é, entre aspas, né, a declaração correta onde ela deve estar, porque o head é onde a gente coloca as configurações da página, como eu mencionei antes, né? Tanto que a gente tem ali as meta tags, a gente tem as chamadas de estilos, né, as folhas de estilos com CSS e por aí vai. Beleza, galera? Então tá. Dito isso, a gente já aprendeu a executar, a gente já aprendeu a importar corretamente. Vamos para o próximo assunto, que é esse tal de objeto console. Né? A gente utilizou esse cara aqui, mas a gente não sabe especificamente o que é. Então, basicamente, o JavaScript disponibiliza, tá, um objeto chamado console, que tem alguns métodos que a gente pode utilizar, como o log aqui, basicamente para depurar o nosso código ou para enviar algum aviso. Né? Isso a nível de programação. A gente não está transmitindo isso para o cliente, a gente está transmitindo isso para alguém que entenda mais de código. Então a gente pode gerar mensagens com log, a gente pode gerar avisos, a gente pode gerar erros e tudo isso vai ser impresso naquela nossa aba console que a gente viu aqui. Então eu posso estar utilizando outras funções desse cara para me expressar melhor com programadores e eles notarem que eles fizeram algo errado ou algo não está sendo feito da maneira que a gente espera. Então como é que a gente pode fazer isso? Eu posso utilizar o console, tá? Eu sempre vou utilizar esse cara, ele é o objeto base. E aqui a gente vai utilizar um outro método. Vocês veem que aqui que o meu VS Code já começa a sugerir vários, tá? A gente não costuma utilizar todos. O mais utilizado costuma ser o log, porque a gente só quer depurar o código, a gente quer fazer debug. Mas a gente tem outros como o error, que na verdade a mensagem que será impressa é a mesma. A gente pode imprimir algo nele. Por exemplo, este é um erro. Só que a aparência dele é diferente, né? A gente está vendo aqui que agora ele aparece com um xizinho, ele aparece a mensagem vermelha, né? A gente pode até verificar que linha desse arquivo que a gente tem o script.js deu um erro, né? Então ele é mais completo nesse sentido de avisar um erro do que o log. Então a gente pode estar utilizando ele para expressar que algo deu errado no nosso software, tá? Percebam ali que eu tive acesso ao arquivo scripts.js aqui na aba sources, que são as fontes que eu tenho de código do meu programa. Então eu posso acessar o meu HTML, o meu script e conseguir depurar o código dele também. Então a gente tem aqui também o código HTML, CSS e JavaScript são sensíveis, né? A gente não deve colocar informações sigilosas, tá? Tem que tomar esse cuidado também com esses arquivos que são gerenciados pelo navegador, pelo front-end da página. E continuando aqui, galera, a gente tem outros métodos também, né? Quero mostrar para vocês o warn, que seria um aviso. Então vou botar aqui, ó, este é um aviso. E aí ele vai gerar agora um erro diferente, né? Na verdade não é um erro, né? Um warning, um amarelinho aqui, a gente consegue visualizar onde aconteceu e tudo mais, tá? E por fim, a gente tem aquele que a gente já utilizou, que é o log, né? Esse cara aqui, ele é utilizado para mensagens, né? A gente vai ver depois, ele vai implementar outros recursos nele, ele não serve só para texto puro, né? A gente pode colocar mais funcionalidades aqui dentro. Vou botar aqui, ó, esta é uma mensagem. Daí vocês vão ter todo o código aí já pronto para vocês acompanharem depois. Não comentei, mas todo esse código está num repositório, então se tiver algum erro aí, deu algum bug inesperado no teu código, tu pode estar conferindo aqui na descrição. Eu também coloquei esse repositório no GitHub para tu acompanhar o código, comparar. E também tem um artigo super completo que eu fiz lá para o meu blog, onde eu explico com mais detalhes até algumas questões que a gente está vendo aqui nesse vídeo, tá? Então dá uma olhada depois que vale a pena também. Então olha só, eu utilizei os 3 métodos principais, né, que a gente está mais acostumado de ver aí no dia a dia de um programador. Então seria o log para algum debug, warning quando algo não está sendo feito da maneira correta, por exemplo, e um erro quando aconteceu um erro realmente no meu software, tá? E agora, galera, a gente vai para o próximo assunto, que são as variáveis, né? Então a gente vai, como eu falei, dar um overview geral na linguagem, né? A gente vai aprender dos conceitos mais básicos até algo mais avançado, como orientação a objetos. Então, as variáveis são a forma que a gente tem de guardar algum valor na memória para uso posterior no nosso software. Então, no JavaScript, a gente tem 3 formas de declarar variável. A primeira, a mais antiga, que é com a declaração var, tá? Eu posso chamar algo como x igual a 10, e ele insere esse valor na memória aqui de 10. Então agora sempre que eu me referenciar a x, eu vou estar recebendo esse valor 10. E é claro, eu posso reatribuir esse valor em algum ponto no meu código.
Eu tenho o let também, tá? Que é uma maneira um pouco mais moderna de declarar variáveis, e o const, que junto com o let também vieram na mesma época, né? Então vou botar aqui, ó, maneiras mais modernas. Então, dito isso, se a gente fosse criar um software hoje, a gente utilizaria let ou const, tá? Quais são as grandes diferenças aqui do var e do let? Bom, os dois conseguem mudar os valores, né? Então a gente consegue reatribuir valores. Justamente o var é a ligação mais próxima que a gente tem, aliás, o let é a ligação mais próxima que a gente tem com o var. Então, nesse nível, a gente tem as mesmas funcionalidades, porém, eles têm escopo de bloco, ou seja, eu consigo declarar o mesmo nome da minha variável, por exemplo, x, em outro bloco, outro escopo. Aqui eu vou fazer algo um pouco mais avançado, que é uma estrutura de condição, mas só para vocês verem que eu não vou ter problema em redeclarar a minha variável, tá? Então, está aqui if 1, let y igual a 55, tá? Então isso aqui, se eu declarasse fora desse outro bloco, eu teria um problema, mas ali eu não tenho. Podem ver que o do F5 aqui ele não gera nenhum erro, o que seria diferente de se eu declarasse minha y de novo. Ó. Aí aqui eu tenho um erro. Ó, o identificador y já foi declarado. Então a gente tem mais essa vantagem ainda do let e do const. Eu não posso redeclarar uma variável a menos que ele esteja em outro escopo. Tá? Então é bom entender isso porque a gente está tratando como se esse y fosse algo diferente desse y. Então eu não tenho essa mistura de escopo que nem eu tinha quando as variáveis predominavam. Né? A gente tinha esse embaralhamento de escopo, o que em códigos mais avançados gera problemas, ok? Então a gente vai estar lidando agora sempre com let e const, né? Daqui para frente no curso, mas é interessante conhecer o var porque provavelmente vocês vão mexer em algum código que contenha esse tipo de declaração, tá? Então aqui, ó, eu vou imprimir todos eles para a gente ver. O solidlog x, y e z, tá? E a gente vai ver que esse y aqui, se alguém que não conhecesse JavaScript lesse esse código, provavelmente diria que o valor do y é 55. Mas como ele está num bloco isolado, a gente vai ter que o valor do y é 15, que é o que a gente declarou nesse escopo mais acima, que seria o global da aplicação. E esse aqui seria um escopo local, tá? Um if. Então aqui, ó, se eu recarregar minha página, eu recebo 10, 15, 20, que foi justamente o que a gente declarou aqui no começo. Então, por isso que a gente utiliza essas formas aqui de declarar, porque elas são mais concisas. Elas deixam o nosso código mais sólido, né? Mais à prova de erros. E se eu imprimo esse Y aqui, né? A gente vai ver que a gente tem um número 55 sendo exibido antes, né? Porque ele está antes, claro, antes das outras impressões, porque o código JavaScript é executado de cima para baixo, né? Então, a gente tem a impressão dele primeiro. E outra coisa que eu fiz aqui, talvez vocês não tenham notado, é que eu escrevi todas as minhas strings com aspas duplas por uma força do hábito. Só que o meu editor, ao salvar, ele está trocando, né, para as aspas simples. Ó, vejam aqui. E isso não tem problema nenhum. A gente pode escrever strings com aspas simples ou aspas duplas, beleza? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a atribuição de valores a variáveis. Então, se eu boto aqui, ó, que y é igual a 25, agora eu vou mudar o valor dele. Posso até melhorar isso aqui, ó. Vou colocar depois dos nossos logs. Vocês vão ver que ele primeiro imprime 15 do y e depois 25, porque a gente reatribuiu, a gente mudou o valor dele. O que não pode ser feito em constantes. Eu não posso fazer isso, z igual a 25, porque aquele valor é um const, uma constante, é uma variável que não muda de valor. Ó, assignment to constant variable at. Então, ele está dizendo que teve uma mudança, a reatribuição de valores para uma constante. Algo que não pode acontecer com aquele tipo de valor. Aí você pode perguntar, tá, eu uso agora então let ou const? Bom, na maioria das vezes o const vai ser o tipo de dado, tipo de variável no caso, mais indicado, porque ele vai garantir essa consistência de código, que a gente já viu que esses dois caras estão trazendo a mais do que o var. Porém, o const garante mais ainda, que o valor não vai mudar. E geralmente, se vocês perceberem, né, ao longo dos códigos de vocês, o valor da variável não vai ser alterado. Geralmente a gente vai atribuir um valor e vai utilizar ele até o fim do código, ou vai ser melhor ainda criar uma nova variável com esse valor alterado do que, né, a gente está aí criando um let, beleza? Porque, por exemplo, se eu tenho uma variável de nome e sobrenome, né? Então, eu teria duas variáveis e eu posso criá-las como constante. Se eu quiser uma variável de nome completo, eu vou criar uma nova variável unindo essas duas, tá? Porque faz mais sentido
por causa do nome delas. Eu não vou atribuir a uma das outras variáveis que eu já criei como nome e sobrenome, né? Que elas representam coisas diferentes do que eu quero no fim, tá? Então a gente tenta sempre utilizar o const, porém quando o valor vai mudar, a gente usa o let, não tem problema nenhum também, tá? E galera, outra parte muito interessante, né, de JavaScript e de outras linguagens de programação são os tipos de dados. Então, a gente está inserindo nas nossas variáveis aqui dados numéricos, né? E eles têm um tipo, eles representam um tipo em JavaScript. E é sempre importante a gente saber com quais tipos a gente pode trabalhar, também com quais tipos a gente está trabalhando, né? Então, eu vou criar aqui uma série de variáveis com tipos diferentes para a gente entender quais são os JavaScript. Por exemplo, tipo considerado texto. A gente vai ver aqui que eu vou atribuir uma variável const, né? A name, o nome dela é name, e eu atribuo com o valor de Mateus, uma string, né? Então, isso aqui eu tenho que é um texto. Como é que eu posso saber que isso aqui é um texto? A gente tem como imprimir isso, né? A gente vai ver que ela muda a forma que é exibida perto dos números, né? Olha só. A gente tem que os números ele imprime num azul escuro e as strings em um cinza, tá? Um preto, né? Mas a gente pode melhorar isso ainda. Eu consigo validar o tipo de dado com o operador typeof. Então esse cara aqui vai ser sempre um bom companheiro aí de vocês ao longo dos seus softwares, para a gente checar o tipo de uma variável. Meu editor aqui está riscando a palavra name para alguma extensão que eu tenho aqui que não está reconhecendo ela, tá? Mas não se atenham a isso. Só o operador typeof. Então a gente aplica ele assim. A gente consegue botar typeof a alguma variável e quando eu dou console log nisso, eu exibo o tipo dela. Então a gente vê aqui que o name ele é uma string, ou seja, um texto, né? Então continuando aqui, a gente vai ter também um tipo de dado numérico. Então eu posso botar aqui, por exemplo, quantidade de camisas, shirts, QTI, né? QTY. E eu vou botar 4. Então eu posso imprimir esse cara e também eu posso verificar o tipo dele. Então a gente vai vendo aí as diferenças dos tipos do JavaScript. Como a gente bem sabe, imprime um 4 e o tipo é number, numérico, tá? Uma coisa do JavaScript que é interessante é que ele não tem, né, diferenciação entre inteiros e pontos flutuantes, o que existe em várias linguagens. Por exemplo, se eu tivesse aqui const decimal 12.4, tá? Isso aqui a gente vai conseguir imprimir esse número com ponto e vírgula, digamos assim, ou quebrado, né, um valor depois da vírgula. Porém, ele vai ser considerado um number também, mas ele trabalha normalmente como se fosse um ponto flutuante. A gente consegue fazer cálculos e tudo mais, né? Só que tem essa questão que ele não faz essa diferenciação. Número é número, tá? E acaba simplificando um pouco para a gente também, né? Porque em outras linguagens a gente não conseguia fazer operação, por exemplo, entre tipos numéricos diferentes, né? Float int, e aqui a gente consegue sem problema nenhum, beleza? A gente tem também o booleano. Vou criar uma variável aqui chamada isApproved como false. E esse tipo aceita apenas dois valores, false ou verdadeiro, true or false. Vou deixar aqui no lado comentado. Tá? E aqui a gente vai ter a impressão do valor que eu coloquei como false e também do tipo dele como boolean. Né? Então olha só, false e boolean. Né? Esse tipo é interessante para quando a gente quer marcar uma flag mesmo. Nesse caso que eu usei é bem interessante. O usuário está aprovado no sistema, então isso é approved false. Então não deixa ele fazer o login, por exemplo. Ou true pode fazer o login. Né? Então, quando a gente quer marcar essas questões aí, a gente tem o booleano como um bom amigo nosso. Outro tipo de dado que a gente tem aqui também é o null. Né? Então eu posso botar aqui let surname como null. Então, geralmente a gente declara variáveis como nulo para a gente entender que não há valor ainda, mas ao longo do programa a gente pretende modificar esse valor. Então é uma forma interessante de fazer essa marcação. Então botei aqui sobrenome, né, surname. A gente vai ver aqui null, né, é um null, e a gente recebe uma surpresa aqui que o tipo de dados é objeto. Galera, várias coisas no JavaScript são consideradas objetos, tá? Então, inclusive, esse tipo de dado aqui. Eles têm uma explicação mais técnica, mas eu acho que não vale a pena entrar aqui nesse curso adentro dela. Dê uma procurada aí porque que null é considerado objeto. Mas a gente vai ver que muitos dados são considerados esse tipo aqui, tá? Então, agora eu poderia, por exemplo, dizer surname igual a Batiste, né? E aí eu consigo dar um console log de novo, um typeof de novo, e ele muda de valor e de tipo, tá? Então, é assim que a gente vai utilizar
o null. A gente declara a variável como nula, né? Então ela não tem valor nenhum, não contém algum valor inicial, mas ao longo do software a gente está pensando em modificá-lo. Então por isso que existe esse cara. Outro que é interessante também é o undefined. Então quando a gente cria uma variável sem valor algum, automaticamente o dado que é gerado é um undefined, ou seja, indefinido, né? Então, se a gente imprime aqui, a gente recebe undefined do tipo undefined. Então, o undefined é considerado um tipo de dado também, e ele é um valor, que é o único, né? É o único valor para esse tipo de dado. E é quando a gente não tem nenhuma definição para uma variável. Então, em vez de fazer isso aqui, é mais correto, né, fazer dessa forma, onde eu deixo o dado nulo, porque eu sei que ele vai ser modificado. Então eu tive um cuidado de criar uma variável com um tipo de dado reservado, digamos assim, porque a gente vai modificar depois isso de certeza, né? Quando a gente cria assim, parece que a gente está esquecendo desse cara no nosso software. Então, às vezes é um pouco problemático tratar desse jeito. Melhor assim. Da mesma maneira, eu posso botar age igual a 30. E agora tudo muda, né? A gente tem a correção, ou melhor, o ajuste, né, do tipo de dado, atualização do tipo de dado e também do dado em si. Ó, vejam aqui, 30 e number, né? Tranquilamente. JavaScript não tem esse problema da atribuição mudar o tipo de dado, né? Outras linguagens existem, a gente não pode sair mudando o tipo sem uma conversão. Então, em JavaScript a gente tem essa facilidade também, que algumas pessoas não gostam, mas eu particularmente não vejo problema nenhum. Quando a gente pega a prática, digamos assim, é algo irrelevante, né? A gente não se preocupa muito com isso, tá? Então, eu vou também criar um outro tipo de dado que é o array, tá? É uma lista. Em Python, por exemplo, a gente conhece isso como list. Então, a gente tem valores, né, entre colchetes, ok? E separados por vírgula. E geralmente as listas são escritas com um único tipo de dado. Por exemplo, aqui eu vou escrever uma lista de linguagem de programação, tá? Todas em string. Mas nada me impede de escrever uma lista com tipos de dados variados, tá? Porém, a gente é costume, né, receber uma lista com um tipo de dado único porque geralmente ela representa alguma coisa. Aqui nesse caso, linguagem de programação, tá? Então, é dessa maneira que a gente costuma encontrar listas em programa que a gente vê. Mas o nome correto, né, para esse tipo de dado é array. Porém, vocês notam aqui de novo que é evidenciado como object aqui pelo JavaScript, né? Então, o array é considerado um objeto também. Porém, se vocês procurarem documentações mais técnicas e tudo mais, vocês vão ver que esse tipo de dado entre colchetes é sempre considerado um array, beleza? E por último, né, quero mostrar para vocês o objeto. Ele é conhecido como Object Literals, porque a gente não criou, não instanciou um objeto de uma classe. Então, ele tem esse nome aqui. Mas, no dia a dia, todo mundo se refere a objeto. Aí, basicamente, ele tem valores, né, declarados entre chaves, que são separados entre vírgula também, com nome de propriedade e valor. Então, ele é um pouco mais completo do que o array, digamos assim. E esse, né, costuma variar o tipo de dado, galera. Por quê? Porque geralmente estou descrevendo algum objeto. Por exemplo, um usuário aqui. Então, tá aqui, ó, um password, teste 1, 2, 3, e aqui age 30. Então, eu tenho aqui tipos de dados de string e também de texto, tá? Os valores são declarados para as propriedades por meio de 2 pontos, não é igual, e a gente separa eles com vírgula, tá? Quando a gente imprime o tipo dele e também o valor, a gente recebe um object, porque esse aqui de fato é um objeto, né? Então esse aqui está mais para um objeto do que um array, por exemplo, em JavaScript. E a gente tem essa apresentação de dados aqui, que é feita por meio das chaves, né? Então, a gente tem a representação fiel do que a gente escreveu lá no editor, aqui também no navegador, beleza, galera? Então, basicamente, esses aqui são os tipos de dados, né, que a gente trabalha com JavaScript, são os mais comuns. Tem um ou outro a mais, mas são menos vistos, né? Se atenham mais a esses caras aqui que são mais importantes, entre aspas, né? Porque são comumente mais utilizados. A gente está geralmente trabalhando nesses tipos de dados aqui, com string, number, boolean, objeto, array e por aí vai, tá? Então beleza, galera, vamos mudar um pouquinho de assunto. E agora, galera, quero falar um pouco com vocês sobre métodos de string. Então, uma particularidade bem interessante do JavaScript é que os próprios dados a gente já consegue aplicar métodos neles. Então, nem sempre a gente vai utilizar uma
função alguma coisa, né? A gente vai também poder aplicar direto próximo ao dado. Já vou mostrar para vocês como é que funciona. Primeiro eu vou criar uma string, vou botar, por exemplo, full name igual a Matheus Batiste. Beleza. Então agora eu quero saber quantos caracteres tem nessa string. Vou dar um console log full name .length. Então, o que acontece aqui? Eu estou acessando uma propriedade. Isso aqui não é um método ainda, não é uma função. Mas funciona da mesma maneira. Objetos, né, tem propriedades e métodos. E aqui eu estou acessando uma propriedade chamada length, que me dá a quantidade de caracteres em uma string. Vocês percebem também outra coisa, né, que quando eu salvo, além das aspas virarem simples, ele remove o ponto e vírgula do final. O ponto e vírgula do JavaScript ele é opcional na maioria das vezes, tá? Tem alguns casos que são exceções mesmo, que deixam obrigatório a utilização dos pontos e vírgulas, tá? Mas na maioria dos casos, quando a gente estiver programando aqui normalmente, não precisa ter receio de tirar o ponto e vírgula do teu código. E tanto que essa função aqui que acontece com o meu, vem do Prettier, né, que é um formatador de código que eu uso, é uma extensão aqui também, que eu uso formatar ao salvar, porque ele melhora o meu código na questão de estética, né? Que é uma coisa que eu perdia muito tempo antes. Então, é um pouco fora do curso esse assunto, mas para mim agiliza na hora de dar as aulas, tá? Então tá. Aí agora vamos lá no navegador. Se eu olho aqui, ó, no final, ele está dando 16, que é a quantidade de caracteres que eu tenho aqui nessa minha string, beleza? Outra coisa que eu vou aproveitar aqui, galera, que as mensagens estão ficando muito para o fim da tela, eu vou comentar todas essas linhas aqui de cima, tá? Tu não precisa fazer isso. Mas basicamente seleciona e no VS Code tu pode apertar Ctrl dois pontos, tá? Aí ele vai comentar tudo, daí o length vai ficar aqui em cima e a gente começa a entender, né, de onde que a gente está partindo, porque senão vai ficar muito confuso, gerar uma barra de rolagem ali para ver os resultados finais, tá? Então, continuando aqui, eu também vou ter uma forma de separar a minha string em array, em lista. Vou botar assim, ó, string to array. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou usar a minha variável ali, full name, e eu tenho que separar, dar um split nela em alguma coisa. Então eu vou utilizar o método split, que ele faz isso mesmo, separa uma string em lista, e o meu separador vai ser um espaço em branco. Então ele vai criar um array com o meu nome e com o meu sobrenome. Olha só. Então, todos esses métodos que eu vou passar para vocês aqui agora não são todos os existentes, mas são uns bem utilizados. Mas a principal ideia, além disso, é mostrar para vocês como a gente pode utilizar método de string, de manipulação de string em textos no JavaScript. Voltando lá para nosso navegador, a gente vê aqui que o texto está separado como lista em dois itens. Um para o nome e um para o sobrenome. Então o separador foi o espaço em branco e ele gerou aquele array ali. A gente pode também mudar a case do texto. Então, vou botar aqui, ó, full name to lowercase. Tem esse método locale, mas eu posso botar esse to lowercase só. Eu também tenho o to uppercase, tá? O que vai acontecer? Um transforma todas as letras em caixa baixa, outro transforma todas as letras em caixa alta. Olha só. Então, esse aqui modificou como a string é impressa, né? Isso aqui é utilizado muitas vezes quando a case que eu recebo de algum lugar, por exemplo, o banco de dados, não é igual a case que eu quero. Então, eu aplico um método para deixar ela como eu preciso, tá? Outra coisa interessante também que eu posso fazer aqui é encontrar uma palavra numa string, por exemplo. Então, para isso eu vou utilizar o full name de novo e o método indexOf. Então ele vai achar o índice, né, a letra, digamos assim, que numa lista, quando a gente está tratando de listas, o índice é o elemento, né? Mas numa string, ela também é separada como se fosse uma lista, letra por letra. Então, a gente vai achar o número da letra que começa, né, o Batiste. Então, eu quero procurar nessa minha string Batiste, ok? Ele vai me dar, com o retorno desse método, um número. E esse número, 8, se a gente for contar aqui, ó, o meu nome tem 7 letras, né? E as listas começam a contar do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é exatamente onde começa o B. Então, ele consegue identificar se existe uma palavra
numa lista, nos retornando um índice. Caso não tiver, eu vou botar aqui qualquer coisa, uma string qualquer, ele vai nos retornar -1. Então é dessa maneira que a gente consegue evidenciar se uma string tem tal palavra, ou se ela tem uma string menor que uma string maior, tá? São métodos muito utilizados no dia a dia quando a gente está programando. Outra coisa que eu quero fazer é resgatar ou extrair uma parte de uma string. Posso fazer isso com o método slice, que é fatiar. Então eu tenho que escolher um índice inicial, 0, então primeira letra, e para pegar o Mateus todo, eu teria que pegar 7 caracteres. Então eu escolho de onde começa e até onde termina. Daí eu vou ter o resultado Mateus. Então eu extraí o meu nome daquela string completa, né? Também vejam como é possível manipular de diferentes formas, né, uma string em JavaScript. Assim como esses métodos de string, de manipulação de string, a gente vai ter métodos de manipulação de arrays, listas, que também são super importantes. Esses dois tipos de dados são os que a gente mais tem método, tá? Por isso, a gente tem que entender eles, porque eles são realmente muito aplicados, tá? Então, eu vou criar aqui uma separação para métodos de array. Eu vou criar aqui uma lista, tá? Onde a gente vai usar diversos deles. E aqui eu vou separar uma lista com as letras A, B, C, D e E, tá? Como é que eu posso extrair a quantidade de elementos que eu tenho numa lista? Mesma coisa. Vou utilizar o método, aliás, a propriedade length. Me retorna 5, tá? Então aqui na lista muda de perspectiva um pouco, mas é quase a mesma coisa. Lá na string seria a quantidade de caracteres, aqui é a quantidade de elementos. E eu posso também resgatar um elemento específico pelo índice da lista. Então, por exemplo, eu quero pegar a letra C. Eu sei que as listas começam a contar de 0, que é o índice 0, é o primeiro índice. Então, eu vou acessar o índice 2, né? 0, 1, 2, para pegar a letra C. Vejam aqui, eu imprimo a letra C, tá? Então, isso aqui é a possibilidade que a gente tem de acessar um índice da lista. Eu também posso adicionar um item a um índice que eu queira. Por exemplo, eu estou atribuindo que na lista o índice 5 vai ser a letra F, tá? Aí, a partir do momento que eu imprimo essa lista agora, eu tenho a adição do F na minha lista. Eu estou adicionando um novo elemento à minha lista de uma maneira que a gente também realizaria uma atribuição a uma variável. Eu estou, digamos que, mudando o valor dela. Se vocês perceberem, a variável foi criada como constante, tá? Quando a variável é um array e um objeto, e a gente cria como constante, a gente só não pode mudar o valor total dela, né? A gente pode alterar os elementos, a gente pode alterar uma propriedade, mas eu não posso, por exemplo, mudar uma lista para uma string, né? Isso seria a atribuição, é onde ele conta o valor que vai alterar a variável. Os itens e as propriedades estão livres disso. Então é bom a gente entender isso também, porque tem gente que se confunde nessa parte de constante, tá? Outra coisa também que é interessante que a gente pode fazer é como pegar o último elemento de uma lista, né? Porque nem sempre a gente sabe o comprimento total, né? Quantos elementos tem. Então a gente pode utilizar uma técnica aqui que determina o comprimento total da lista. Isso aqui, se a gente olhar lá, vai me dar um undefined, porque ele me dá o número x de elementos, que é 6. Mas eu não tenho o índice 6, porque o índice é sempre 1 a menos do total da lista. Como é que eu chego naquele resultado de 1 a menos? Eu diminuo 1 e, consequentemente, eu consigo obter o último elemento da lista. Tá? Então, a gente vai, sempre que a gente quiser o último elemento, pegar a length e subtrair 1, que a gente vai receber esse elemento que está na última posição da minha lista. Outra coisa que eu também posso fazer aqui é adicionar um elemento a partir de um método, que é o push. O push ele vai adicionar um elemento ao fim da lista. Então, vamos dizer que eu quero colocar o elemento G. Então, list push, como argumento, eu envio um elemento que eu quero passar, que é uma string G. E agora, imprimindo a lista de novo, para não salvar aqui, eu vou ter o elemento G adicionado ao final dela. Então, push adiciona um elemento ao final. Consequentemente, eu tenho o pop, que ele vai remover um elemento do final da minha lista. Então, agora, a partir do pop, eu não tenho mais o G na lista, porque foi removido o elemento que eu acabei de adicionar com push. E seguindo também nas remoções, a gente tem o shift. Agora ele trabalha com o começo da lista. Então, nesse caso aqui, eu estou removendo o primeiro elemento
eu não vou ter mais o A. E como é que eu posso adicionar um elemento ao início? Eu tenho o método unshift e eu boto algum elemento como parâmetro. E aí eu vou adicionar alguém como o primeiro índice da minha lista, tá? Então, a gente tem que esses 4 métodos eles fazem quase a mesma coisa, só que trabalhando com começo e fim de lista. Push e pop adicionam e removem, né, no fim da lista. Shift e unshift remove e adiciona no início da lista. Tá? É muito interessante porque nem sempre a gente quer trabalhar com o final da lista, né? Às vezes a ordem importa. Então, a gente vai estar trabalhando com esses caras para poder ter exatamente o resultado que a gente precisa no nosso código, beleza? Agora vamos falar um pouquinho de objetos, galera. Os objetos que eu quero falar aqui são os literals, né? A gente vai ter um pouco de orientação, como eu falei depois, né? Mas agora eu quero falar dessa estrutura que a gente pode criar aqui, ó, que descreve alguma entidade. Então, normalmente a gente vai ter um banco de dados na nossa aplicação e a gente vai pegar, por exemplo, se fosse um e-commerce produtos. Então, esses produtos eles seriam retornados como forma de um objeto, porque é quando eu tenho como sinalizar qual propriedade, o nome da propriedade, né? E também qual o valor dela. Então, eu tenho o nome camisa, mas eu posso ter um outro produto com o nome calça. E assim consequentemente, posso ter um price 15,99 em estoque, né? Como se o produto tivesse em estoque como true. E eu tenho os tamanhos dessa camisa aqui em uma lista. Então, percebam que ter diferentes tipos de dados faz muito mais sentido quando a gente trabalha com objeto do que quando a gente trabalha com array, com listas, né? Porque aqui realmente a gente está querendo descrever alguma coisa e essa sintaxe aqui faz muito mais sentido. Como é que a gente pode acessar uma propriedade, um item do objeto? A gente vai utilizar a notação de ponto, product name, por exemplo. Aí eu vou acessar o nome dele. Voltando lá no projeto, ó, eu acesso aqui camisa. A gente tem uma outra anotação especial também, que ela serve como similar a essa do ponto, só que é por colchetes, como se fosse acessar um nome, aliás, um item de uma lista. Então vai ficar assim, ó. Isso aqui vai chegar no mesmo resultado da de cima, né? Vai ter camisa sendo impressa. Então, quando que eu uso uma e quando que eu uso a outra? É porque eu posso ter chaves com nomes separados. Por exemplo, se eu tivesse uma chave chamada main color, né? Cor principal, aqui blue. Então, eu não consigo acessar essas chaves aqui assim, dessa maneira, com a notação de ponto, né? Por exemplo, assim, não vai dar. Ele vai gerar um erro. Ó, missing parênteses, beleza, não entendeu o que eu quis fazer aqui. Então, como é que eu vou acessar essa main color? Eu vou utilizar minha notação de colchetes para acessar a propriedade color, sem o ponto, no nosso objeto. Aí ele imprime blue, né? Tá botando tudo em português, né? Mas é para isso que essa notação diferente serve, né? E muita gente costuma utilizar a que prefere, né? Não tem uma convenção, mas eu costumo ver mais essa daqui, porque geralmente não há chaves com esses nomes, né? Mas quando há, tem como a gente fazer algo para dar o contorno e conseguir acessar a propriedade, beleza? Eu também tenho um recurso chamado né, Destructuring, tá? Que ele serve tanto para arrays quanto para objetos, e eu consigo extrair variáveis por meio de um objeto. Por exemplo, eu tenho meu objeto product, e aqui eu coloco essa anotação de objeto também, porque esse meu dado aqui é um objeto, tá? Vamos dizer que eu quero extrair o nome, não, aliás, o preço e o in stock aqui desse produto. Então, eu estou criando duas constantes, né, desestruturadas desse produto. Então, qual que são os pré-requisitos para isso aqui funcionar? Eu tenho que ter uma propriedade com o mesmo nome da variável nesse objeto, senão não funciona. Então, agora se a gente dá um console log em price, um console log em in-stock, a gente vai receber o preço do produto e também o verdadeiro, tá? Então, esses são os pré-requisitos para a gente criar as variáveis com o destructuring de objetos. Como eu falei, eu tenho de arrays também. Então, vamos pegar esse list aqui, ó. Como é que eu posso fazer? Posso criar agora com notação de colchetes, botar assim, N1 e N2. Eu vou pegar de list, né? Então, agora, esse cara aqui eu não tenho o nome do índice, né? Porque é uma anotação de colchetes, é uma lista. Então ele vai pegar o primeiro e o segundo elemento do array. Então por isso que às vezes a ordem importa. Ó, A e B eu desestruturei para duas variáveis. Só quis mostrar aqui é uma seção de objetos que a gente está fazendo, né? Mas esse recurso é bem interessante, bem importante, muito utilizado, principalmente em aplicações
de JavaScript moderno. Então, eu achei interessante trazer aqui também para vocês, mesmo que fugindo um pouco do tópico, falando de arrays que a gente já tinha acabado de falar, né? E dessa maneira aqui, eu posso desestruturar objetos complexos, né, em variáveis e, melhor que isso, todas em uma linha só. Como é que eu faria se isso aqui, se esse recurso não existisse? Eu teria que criar assim, ó, const price igual a product.price, const in stock igual a product in stock. Então, percebam aqui que só por causa de duas variáveis, quantas letras, quanto que eu não tive que digitar mais, que era algo redundante, que eu já sei que meu objeto contém essas propriedades, né? Então, esses recursos deixam o nosso código mais sucinto, mais inteligente. Beleza, galera? Continuando também aí por esse viés de objeto, a gente vai falar agora sobre JSON, tá? JSON significa JavaScript Object Notation, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando tudo sobre JSON em 20 minutos. Aqui eu vou dar uma leve resumida, só para a gente entender os principais conceitos. Mas é basicamente o seguinte. A gente tem uma estrutura de dados que é parecida com os Object Literals do JavaScript e ela é utilizada para comunicação entre APIs. Então, tanto na nossa requisição que a gente envia para uma API de um sistema, quanto na resposta que a gente recebe, a gente costuma se comunicar por JSON. É um tipo de dado que está sendo mais utilizado para essa comunicação, né? Antigamente era utilizado muito XML, mas esse cara é muito mais simples e bem próximo do JavaScript, que é uma linguagem que muita gente domina. Então, se a gente quisesse criar um JSON, a gente poderia criar um objeto normal, né? Porque ele vai ser similar à sintaxe de objetos, então um objeto pode virar um JSON, né? Um JSON válido. Então a gente vai dar aqui uma propriedade de name nele, uma propriedade de age 10, então meu dog com name shark, 10 anos, tá? E agora eu quero transformar esse cara em JSON. Vou botar aqui, ó, const JSON, aí eu vou ter que usar um objeto especial que é o JSON.stringify e passo o objeto. Para o navegador, galera, o JSON não é nada mais do que texto, tá? Porém, quando eu utilizo esse stringify, o JavaScript converte o meu objeto para um JSON válido. O JSON ele tem que ter algumas regrinhas extras para funcionar, tá? Por exemplo, as chaves aqui, ó, vocês veem que tá com aspas duplas, né? Eu não tenho vírgula depois da última propriedade e os dados são separados com vírgula. Então, parece muito próximo ao objeto JavaScript, mas se a gente tirasse essas duas strings aqui, essas duas aspas, ele já não funcionaria. A gente pode ver isso como prova real. Por exemplo, se eu pego aqui e crio... Primeiramente, vou converter esse cara de volta, tá? Então, porque eu tenho esse... Eu vou para JSON, né? Para quando eu quero enviar para uma API, mas quando vem, eu tenho que converter de volta. Como é que eu faço? Eu vou utilizar do próprio objeto JSON o método parse agora, que ele vai converter um JSON em um objeto JavaScript, que na minha aplicação a gente vai trabalhar com objeto JavaScript, né? Não com JSON. Então, eu envio como esse stringify e recebo e converto de novo com o parse. Aí a gente vai botar o JSON aqui. Quando a gente vê esse obj aqui, essa variável, vai ter exatamente o meu objeto que eu mandei para converter para JSON, tá? Mas isso poderia não acontecer. Por exemplo, vou criar aqui, ó, const JSON errado, tá? Então eu vou criar um texto com um formato de JSON. Aqui eu vou ter que colocar aspas simples, tá? Eu vou botar assim, ó, name, test, e aqui eu vou botar surname e textão, tá? Então, olha só, esse é o lance das aspas duplas, né? Porque eu consigo, quando eu preciso de estruturas assim, eu tenho que usar as duas. Então, a gente envolveu com aspas simples e utilizou as aspas duplas de forma interna, porque isso aqui é um JSON, tá? Então, agora eu vou converter esse cara aqui para um JSON, né? E a gente vai ver que vai dar certo, beleza? Olha só, ele vai... Pera aí, tem que passar aqui o JSON errado. Essa variável aqui, o JSON errado. E ó, ele converteu, deu tudo certo, beleza. Como é que a gente pode alterar isso aqui para dar errado? Vou colocar uma vírgula aqui no final, ó. A gente vai ver que já dá um erro. Ó. Ele fala que não estava esperando essa sintaxe. Tem alguma coisa errada no nosso JSON. Então, é uma regra. Eu não posso ter uma vírgula se eu não tiver uma propriedade depois. E outra coisa, ó, se eu vou lá e no valor eu não coloco aspas também, ele vai me dar um erro. Ó. Ah, unexpected token T em JSON. Então ele não entende o que é aquele T ali. Ele precisa que a gente envolva a estrutura entre aspas para não dar nenhum erro e aí funcionar. Então o JSON tem um padrão sim, tá? É bem próximo do nosso objeto JavaScript, mas tem algumas regras mais chatinhas para que haja a padronização desse tipo de dado entre
as requisições e respostas, para que toda API consiga se comunicar da mesma maneira se o tipo de dado for JSON. Por isso é tão importante essa padronização. Muita gente acha que é besteira, mas isso garante que minha API funcione em diversos sistemas diferentes, só conseguindo aí padronizar o tipo de dado que está sendo enviado e recebido, beleza? Bora então mudar de assunto um pouquinho também. E o próximo tópico, galera, vai ser estruturas condicionais. Esse aqui, se vocês já utilizaram alguma linguagem de programação antes, é o if-else, né? A gente está bem acostumado a ver e é muito utilizado também. Então, como é que a gente pode fazer isso em JavaScript? Vou criar uma variável aqui, eu vou fazer uma verificação, né, com o if, entre parênteses ali, de se o A é maior que 8. Tá? Se for, eu coloco entre chaves, né, o que vai ser executado após essa validação aqui for dada como verdadeiro. Né? Novamente, a gente tem a ação dos booleanos. As condicionais aqui são avaliadas pelo JavaScript e retornam booleanos. Se verdadeiro, a gente vai entrar nessa estrutura if. Se não, ele passa reto. O que vai acontecer aqui quando entrar? Eu vou botar um console log. A é maior que 8. Simples assim. Então, voltando lá no projeto, a gente tem que A é maior que 8. Só vou comentar que a gente já passou aqui, para a gente conseguir trabalhar só com o que será novo, né, galera? Comentar aqui também. Lembrando que todo esse código está disponível no Git, tá? Se quiser baixar depois, fiquem à vontade. Então, como é que a gente pode fazer outro tipo de validação? Essa aqui foi maior, a gente tem validações com número geralmente, maior, menor, maior igual, menor igual. Mas às vezes a gente quer verificar a igualdade. Então, como é que a gente pode fazer? Criar uma const aqui, uma const, né? P com o valor de Mateus, e aqui eu vou verificar se o nome, se B é igual a João. Então, no JavaScript, a gente tem aqui uma particularidade interessante, onde ele nos dá uma validação de triple equals, que é 3 iguais. O que acontece aqui? Esses dois caras são responsáveis por validar o valor. Tá? Então, se a gente tirar isso aqui, ele só validaria se Mateus é igual a João. Mas quando eu adiciono mais um igual, ele valida o tipo do dado também. Então, o tipo e o valor tem que ser igual. Considerados por muitos, né? Uma validação mais segura, galera. Então, sempre tentem utilizar o triple equals, tá? Aqui eu vou botar o nome é João, né? Então veja que aqui ele não vai imprimir nada, ele vai passar reto porque o nome ali é Mateus. Então, aliado ao if, eu vou ter mais duas estruturas fundamentais, né? O else if, onde eu tenho a possibilidade de checar novamente alguma coisa, eu posso encadear vários else ifs, né? Então aqui eu poderia checar se o nome é Pedro, né? E console log, o nome é Pedro. Novamente não vai imprimir nada, porque essa validação ali também é negativa, né? É um false, então ele não entra ali no nosso else if. E por último a gente tem o else, que é uma espécie de, se não aconteceu nada que está descrito em cima de todas as regras, a gente vai entrar nesse bloco aqui para que algo aconteça. Não encontramos o nome do usuário. Então, ele validou dois nomes e não encontrou, então ele imprime o terceiro que justifica, né, a última saída para esse loop. Se ele não tivesse else, nada aconteceria, mas como a gente tem, ele vai entrar de certeza se as condições de if e de else if não baterem. Tá? Então, bem interessante também o uso desses caras. A gente tem o if ternário também, galera. Então, vou criar uma constante com um número aqui. Como é que funciona esse if ternário? É basicamente um if que pode ser feito em uma linha só. Então, a gente consegue obter uma resposta, por exemplo, a gente pode atribuir um valor a uma variável baseado, né, nesse resultado desse if. Então, vou criar, por exemplo, uma variável aqui, let testing a number, e aqui eu vou fazer a validação ternária. Como é que eu faço? Eu vou colocar a minha comparação, o que eu quero exercer aqui, por exemplo, eu quero verificar se o meu sum number, algum número, é menor que 20. Se for, eu quero que o resultado seja yes. Então, como é que eu coloco esse if aqui, né, para validar se for verdadeiro? Eu coloco uma interrogação. E aqui eu boto yes, tá? E ainda eu tenho o else. Então, toda estrutura ternária tem o if com a interrogação e o else com os dois pontos. Posso botar aqui no. E quando eu imprimo esse cara, vocês vão ver que eu vou ter um resultado baseado naquela expressão.
Yes. Por quê? Porque 20 aliás, 14 é menor que 20. Se fosse o contrário, 24 é menor que 20, eu teria no como resposta, porque a minha condição deu falsa. Então a gente avalia alguma coisa, interrogação para verdadeiro e 2 pontos para negativo. Esse é o if ternário. Ele geralmente é desencorajado, né? Ele é comparado a algo que os programadores mais iniciantes fazem para mostrar que estão entendendo muito da linguagem, né? Querer resumir tudo a uma linha, consequentemente tirando a visibilidade que um if-else nos dá, por ter esse modelo mais declarativo, né? Então, ele é desencorajado quando a gente tem algo mais complexo sendo avaliado, mas quando a regra for simples, algo que a gente consiga realmente entender, como aqui, né? Simplesmente uma comparação de número, aí sim a gente pode estar utilizando. Inclusive, esse cara aqui é muito utilizado no React para exibir layouts, né? A gente pode condicionar a exibição de um layout por um if ternário lá também. Vocês vão ver muito se vocês estudarem React futuramente, tá? Agora a gente vai para estruturas de repetição, tá, galera? Tem algumas aqui no JavaScript. Então, eu vou primeiro fazer a while, tá? E é basicamente o quê? É um loop, né? Muita gente conhece como loops também. A gente pode repetir os valores da lista com uma instrução só, que torna, às vezes, muito interessante essa abordagem. Então, eu vou criar aqui uma lista com 5 números. Eu vou criar um contador. Então, perceba a estrutura do while, né? A gente tem a invocação dele, né? E eu preciso também de um contador para que a comparação que seja feita da lista, né, chegue a um fim. Então eu vou verificar. Aliás, eu vou realizar esse loop enquanto o counter for menor que mylist.length. Mas a gente não pode salvar ainda, senão ele vai entrar em um loop infinito, porque o valor do counter não está sendo modificado em momento nenhum da nossa regra aqui. Então, como é que a gente pode acrescentar valor a esse contador? A gente vai chegar justamente aqui no corpo do while e vai botar counter mais mais. Isso aqui é um resumo para uma atribuição, como se a gente estivesse escrevendo isso aqui, ó. Counter igual a counter mais 1, que também vai dar mais a mesma coisa, né? Vai chegar no mesmo resultado, mas costuma-se, né, resumir a estrutura com um incrementador rápido aqui, né? A gente vê que o código continua executando, nada aconteceu, mas eu tenho a possibilidade de imprimir o meu número. Então, vou botar aqui, ó, mylist, mas eu quero imprimir o número, um número de cada vez. Como é que eu vou acessar o tal do número? Posso usar o próprio counter. Como ele começa do zero, ele está começando do primeiro índice. Então, ele vai, consequentemente, imprimir todos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Outra coisa que eu não comentei lá nas strings, né, galera, que a gente tem concatenação, tá? Então, o que é concatenação? Eu posso implementar uma string, né, com mais valores. Então, como é que eu faço isso em JavaScript? Eu vou dar aqui, ó, imprimindo 2 pontos e eu quero imprimir o número aqui do lado. Eu posso colocar um mais aqui. Automaticamente, ele vai converter esse meu número, que é um number, para string e vai juntar toda essa frase aqui para imprimir algo mais completo, que é o que a gente está vendo aqui, beleza? Então é muito utilizado também a concatenação. Eu vou ensinar outro método para vocês aqui logo em seguida, com o nosso loop for. Então vou criar uma outra lista aqui, vou dar my second list, tá? Com os valores A, B, C, D e E. E aqui a gente vai utilizar o for para imprimir. Então a gente viu que no while a gente precisa de um contador, a gente precisa iniciar a estrutura do while, a gente precisa de incrementar o contador. E no for a gente tem uma possibilidade de fazer isso tudo em uma linha só. Muita gente não gosta do for quando está começando a programar porque ele parece mais complexo, ele não é tão declarativo quanto o while, só que ele acaba sendo mais utilizado. Então a gente vai declarar o contador aqui, ó. Se vocês lembram, né? O let ele dá escopo. Então, esse counter foi declarado na variável, no escopo global. Já esse counter aqui está sendo declarado no escopo do for. Por isso, um não tem nada a ver com o outro. Então, esse é um dos exemplos reais, né, que a gente pode acabar utilizando o let para a gente ter a possibilidade de duas variáveis com o mesmo nome no mesmo código, tá? Sem dar erro nenhum. É que eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui dentro do while, eu faço uma condição para que o meu loop continue rodando. Então, eu vou rodar ele até que o counter seja, até que
o counter seja maior que o comprimento da minha lista, o número de itens da minha lista, né? Então, enquanto o counter for menor, eu continuo rodando. Quando for maior, ele para de rodar. E aqui eu já faço um incrementador também, counter mais, e pronto. Resolvo tudo em uma linha só, dentro do meu for, fica apenas o bloco que será executado em todas as passagens do loop. Daqui eu vou dar um console log, e eu vou fazer a segunda maneira de concatenar para vocês, que é conhecida como template literals, tá? A gente utiliza duas classes aqui, e aqui dentro dessas classes eu posso escrever string, imprimindo. Só que também ela nos dá a possibilidade de colocar uma variável aqui dentro, deixar a string dinâmica. Como é que eu faço? Coloco o sinal do dólar aqui, o símbolo do dólar, abro e fecho chaves, e aqui dentro eu coloco o nome do que eu quero imprimir, da variável. Então, mySecondList, e acesso o item com counter. Vai dar o mesmo resultado que a de cima, com uma sintaxe um pouco mais limpa, né? Ó, perceba aqui, imprimindo A, B, C, D, E. Então, a gente chegou no mesmo resultado de concatenação, só que utilizando o recurso que é chamado template literals, tá? E aí, vocês veem agora, né, comparem qual estrutura vocês preferem, né, para depois decidirem qual vão utilizar, mas provavelmente o for será o caminho, né, galera? Ele parece um pouco mais complicado, mas resolve as coisas em apenas uma linha, né? Pelo menos a estrutura para rodar o loop, beleza? E agora, galera, a gente vai falar sobre método de array, tá? De novo, só que na questão de repetição, tá? Porque tem alguns métodos que vieram nas versões mais modernas de JavaScript, nem tão moderno assim, mas é como eu falei para vocês, há 5 anos atrás a gente não tinha isso, né? Que dão uma grande mão na roda em diversas situações de array, e elas são muito utilizadas, eles são muito utilizados nos métodos, em JavaScript moderno, as aplicações de React e tal, Vue, Angular. Então eu vou criar aqui um array de nomes, tá? Tá aqui Mateus, João, Pedro, Maria, tá? E o primeiro método que eu quero mostrar para vocês é o for each, tá? Então, como vocês podem imaginar, é um nome muito parecido com o nosso loop for, né? Só que em vez de a gente precisar de qualquer estrutura de repetição, a gente vai conseguir repetir entre todos os itens baseados apenas em uma função anônima. Então, como é que funciona? Aqui dentro do método for each, eu posso colocar uma função, tá? Function, que nada mais é do que algo que será executado a cada repetição. Então, como aqui a gente está imprimindo o nome, né? Aliás, a letra, aqui eu vou poder imprimir o nome. Só que dentro dessa função eu tenho que passar como argumento, como parâmetro, a entidade, né, de como eu vou chamar cada nome desse individualmente. Então, normalmente a gente vai ter arrays que indicam o plural de alguma coisa, como aqui. Então, array de names. Então, a gente vai chamar function name, de nome. E aqui eu vou imprimir o nome de cada um dos elementos da lista. Então, o nome é, e aqui eu acesso diretamente o name. Então, aqui a gente já percebe que acaba sendo um pouco então, mais interessante, né, utilizar o for each mesmo. Por quê? Porque eu não preciso lidar com contador, eu não preciso saber o comprimento da minha lista para poder saber até onde eu quero executar, né? E eu também não preciso acessar o índice do elemento, eu posso simplesmente transformar ele em uma variável, que é esse caso de name. E se vocês verem aqui, tem o mesmo resultado final. Então, em diversas situações, a gente vai acabar substituindo esses loops de for, de while, por métodos de array, tá? Outro aqui que eu quero mostrar para vocês também é o map. Então, cada um deles vai servir para alguma coisa, né? Então, a gente tem que o for each, ele é meio que algo transparente, assim, muito parecido com o for, ele não tem uma utilidade X, ele simplesmente serve para passar em cada um dos itens da lista, e a gente faz o que a gente quiser. E a gente tem o map. O map, ele serve para quando a gente quer modificar algum valor, tá? Então, normalmente quando a gente vai modificar alguma coisa, a gente vai utilizar o map. Eu vou criar, por exemplo, uma nova constante, modified names, baseado num names.map. E percebam que a gente utiliza eles da mesma forma. A gente vai passar aqui o nome do array, depois um ponto e o nome do método, e depois a função anônima. Eu vou chamar de name aqui dentro de novo, então acaba tendo a mesma utilização. E aqui, como é que eu vou fazer para modificar os nomes do array? Eu vou ficar fazendo condicionais, por exemplo. Então, if name igual a Mateus, eu quero fazer alguma coisa. Tá? Se não for, eu quero fazer outra.
Mas a ideia aqui é que eu tenho que sempre retornar alguma coisa, que seria o dado modificado ou talvez o dado como ele é mesmo, tá? Então como é que eu vou retornar o dado modificado? Eu vou dar um return em name igual a senhor Matheus. Então, assim, eu modifico o nome e retorno, né? Vocês veem que eu estou atribuindo o valor e retornando. Ele adicionou essa sintaxe de parênteses aqui, mas serve para retornar esse nome modificado. Então, a partir desse momento, o meu item que tinha o nome de Matheus, apenas Matheus, virou senhor do Matheus, né? Senhor Matheus. E os demais eu vou retornar name normal, tá? Então, eu só modifiquei um nome aqui. Vamos ver como é que se comportou o nosso console log. Olha só, eu tenho a lista novamente, né? Só que um nome está modificado, que é o Matheus, que virou senhor Matheus. Então, o map ele tem essa característica mais de modificar algum dado. Quando eu quero modificar, ou vários, né? Quando eu quero modificar alguma coisa em array, eu vou estar utilizando aí o map para isso. A gente tem também o método filter, então eu vou criar aqui uma constante que vai ter só os números grandes, que eu vou definir aqui por meio de um filtro, tá? Então eu vou passar um array, de novo, né? Eu posso criar o array na própria variável, porque eu vou conseguir executar os métodos nele, tá? Então, não tem problema. Eu vou usar o método filter nesse array que eu acabei de criar aqui. Poderia ser uma variável, mas eu estou utilizando diretamente no dado, né? Não importa se ele está dentro de uma variável, se não está. O array é uma entidade que tem esse método filter, map, for each e tantos outros que a gente viu. Então aqui eu vou chamar essa entidade de number, porque antes eu estava chamando aqui de name, né? Porque era o singular de names, e aqui eu tenho vários números, então eu vou chamar cada um deles de number, tá? E aqui eu vou ter acesso a mais uma função anônima, onde eu vou fazer alguma coisa para retornar só os números grandes. Então, eu vou dizer que os números grandes têm que ser maior que 5. Então, eu vou retornar o number que for maior ou igual a 5, né? Ou seja, esse array de big numbers aqui ele vai ser constituído apenas pelo que passou do filtro. Então, é exatamente essa a ideia. Eu vou criar um filtro para trazer só os elementos que eu quero, que nesse caso aqui são os que têm valor maior ou igual a 5. Quando a gente chega aqui no... Deixa eu salvar aqui primeiro, né? E olha só, eu tenho os números 5, 10 e 100, galera. Então, a gente extraiu apenas os números maiores de um array que tinha vários outros números porque eu não queria, tá? E por último, desses métodos de array, né, que envolvem repetição, é o reduce. Eu consigo reduzir um array inteiro a um elemento só. Então, o que a gente pode fazer com isso? Por exemplo, uma soma. Então, sum all. Eu vou criar novamente um array aqui, tá? Eu vou utilizar o reduce. E aqui eu não passo só uma entidade de forma unitária. Eu tenho que passar a outra variável que vai ser o que retorna, né, quando é tudo reduzido a um elemento só. Então eu vou passar total e number, né? E isso aqui vai gerar uma função. Como é que eu vou incrementar esse total? Eu vou dar um return total mais number. Então, toda vez que passar 10, então ele vai chegar aqui, o total é 0, então 0 mais 10, beleza. Depois 20, o total é 10 mais 20, 30. O total é 30 mais 30, 60. Então ele vai passando por todos os números, vai somando o número individualmente de cada índice e vai adicionando tudo ao total. Quando a gente retorna para imprimir esse cara aqui, a gente não vai receber um array. A gente vai receber algo reduzido a um item só, que é o papel reduce, que é reduzir um array a um elemento. Daí eu posso fazer o que eu quiser, né? Nessa minha função eu fiz uma soma, mas o céu é o limite. Vocês podem realizar qualquer operação que vocês desejarem aí para estar reduzindo em uma entidade, um número, um valor para voltar, né, o seu retorno e aí preencher a variável, galera. Então, esses métodos aqui que eu passei para vocês são super importantes, como eu citei antes, muito utilizados no JavaScript moderno. Sugiro vocês darem uma praticada nesses caras, procurarem mais sobre as possibilidades que está sendo muito utilizado e vale realmente a pena aprender, beleza? Então, bora para o próximo assunto. E agora, galera, a gente já falou tanto de função e ainda não criamos as nossas funções, né? A gente utilizou vários métodos que por baixo dos panos são funções, né? Então vamos criar aí as nossas funções e aprender um pouco mais sobre esse assunto que é super importante também. O que é a função? A gente cria um bloco de código que ele pode, né, ser reutilizado em várias partes do nosso programa. Então,
Se a gente repete muito algum código X, a gente pode estar abstraindo ele em uma função e estar só chamando ela em diferentes pontos de código. E isso vai ajudar quando essa lógica mudar algum dia e eu precisar alterar só em uma parte e não em 200, por exemplo. Tá? Então, primeiramente, a gente declara o nome function, né? Que é como a gente criou as nossas funções anônimas aqui nos métodos de array. E depois a gente coloca o nome da função, minha função. Tá? E aqui dentro eu vou colocar parênteses, abertura e fechamento. A gente não precisa saber para que isso agora. Mas a gente vai criar um bloco, né, entre chaves, que é o que vai ser executado no código da função. Então, quando essa função for invocada, eu vou executar alguma coisa. Então, vou botar no console log, olá, função. Tá? O que acontece aqui? Se a gente for lá no navegador, a gente vai ver que nada muda, né, galera? Então, por que criar uma função se nada muda quando ela está criada já, né? Porque eu tenho que invocar ela, tenho que chamar ela, summonar, tá? Então, como é que eu invoco? Eu simplesmente coloco o nome e abro e fecho parênteses. Isso aqui é a ação de invocação da função. Sem parênteses não funciona. Olha só, ele não acontece nada, ele não dá erro, não dá nada. Mas quando eu chamo com parênteses, eu invoco, eu estou querendo que ela seja executada, consequentemente eu tenho o resultado dela ali pronto. E qual que é a moral da função? Eu poder reutilizar, galera. Eu tenho ali um bloco de código que pode ser reutilizado N vezes em várias partes do meu software, tá? Então, por isso que a gente cria funções, para poder estar reaproveitando o código, que é muito importante, como eu falei antes, tá? Vou comentar aqui também, ó. Então, sempre que a gente tiver código se repetindo, o certo é colocar em função, tá? Agora eu vou ensinar para vocês o que são argumentos, parâmetros de função. A gente vai ter aqui uma função, por exemplo, o nome completo, tá? E aqui dentro desses parênteses eu posso colocar argumentos que podem ser enviados para a função para que ela tenha sua execução diferente. Então, vou botar aqui, ó, nome, sobrenome. Aí eu vou imprimir o nome completo do usuário aqui. O que eu vou fazer? Eu posso dar um console log aqui, tá? Nome completo é, ou melhor, o nome completo é, e aqui eu imprimo nome, espaço, sobrenome, né? Como é que agora eu vou utilizar essa função aqui para que ela cumpra seu papel? Nome completo, Matheus Batiste, né? Agora, se a gente for lá, no nosso código, a gente vai ver que a função é executada e imprime meu nome completo. O que acontece aqui também? Eu estou colocando nomes, né, em texto puro. Posso fazer isso normalmente. Ele vai mudar o valor a ser impresso toda vez que a função ser executada com parâmetros diferentes. Vejam aqui. E outra coisa que é interessante, galera, também é que a função ela não é geralmente utilizada com console log, né? Ele vai estar retornando valores. Então a função me retorna algo, que aí eu posso fazer o que eu quiser. Então eu vou dar aqui, ó, return, né? Vou usar a instrução return em vez de console log. Agora essas impressões param de funcionar, porque a função está sendo executada, mas ela não está sendo solicitada para imprimir em lugar nenhum. Então eu tenho que envolver aqui em console log, tá? Mas a instrução correta para funções é eu retornar algo, né? Isso permite que a gente encapsule uma variável, por exemplo. Olha só, agora volta a funcionar. Se eu quiser, por exemplo, botar aqui, ó, const meu nome completo. Eu vou dar agora aqui um nome completo de Maria Matos. E aí eu crio uma variável a partir do retorno de uma função. Não imprime nada ainda, beleza? Mas se eu imprimir minha variável aqui, ele vai imprimir o nome completo, porque estava armazenado lá naquela variável. E além disso, né, os dados da função, eles podem vir ali, né, que preenchem os argumentos, de variáveis, né? Aqui, ó, eu criei duas variáveis, primeiro nome, segundo nome, tá? Então vou botar aqui, ó, em vez de imprimir a string, eu imprimo por variável. Isso aqui também é mais comum, né? A gente não vai colocar o parâmetro declarado em valor. A gente vai estar utilizando variável porque pode ser que mude dependendo de quem está executando o programa, tá? Então isso aqui seria uma função mais interessante do ponto de vista profissional, digamos assim, tá? Então tem várias regras ali que envolvem as funções, né? Envolvem a criação de função. A gente tem a declaração de function, que isso inicia uma função para o JavaScript, a gente coloca o nome,
A gente pode colocar ou não parâmetros, né, opcional, a gente viu aqui. Eles ficam entre os parênteses, separados por vírgula. Posso ter um, como posso ter 1000, independente, né? O bloco da função fica entre chaves, aí eu posso executar algo baseado nos parâmetros ou não baseado neles, né, se não tiver. E o return que vai nos proporcionar algum dado, ele vai retornar para quem chamou. Então, se for um console log, ele imprime, e se for uma variável, ele armazena, né? A gente pode tratar de diferentes formas. Esse é o JavaScript. E continuando em funções, né, galera, a gente tem uma sintaxe um pouco mais resumida para funções, que são as arrow functions. Tá? Isso aqui também é muito utilizado no JavaScript moderno, mas nem sempre a gente consegue transferir uma função para uma arrow function, né? Porque elas têm algumas diferenças bem leves, beleza? E a gente tem que estar atento a isso. Não vou entrar nesses méritos aqui nesse vídeo, mas dei uma procurada sobre as diferenças das duas, porque é importante. Então, como é que a gente cria uma arrow function? A gente vai criar uma constante, uma variável, né? Que possa armazenar ela. Aqui, ó, myArrowFunction. E aqui a gente pode igualar a função. Como é que eu vou declarar? Eu boto entre parênteses os meus argumentos, por exemplo, A e B, igual a gente fez aqui, tá? Nas funções, né? Normais. E aqui eu vou botar minha arrow. Isso aqui que determina, né, que é uma arrow function, essa fat arrow, como é chamada. Então, aí eu vou abrir e fechar meu bloco de execução e aqui dentro eu posso executar o que eu precisar, né, o que essa função está proposta a fazer. Então vamos dizer que é um return de A mais B. Vai retornar a soma de dois números. Então como é que eu vou executar essa função? Da mesma maneira que as outras. Né? Posso botar aqui myArrowFunction 2 e 5 vai resultar na impressão do número 7, porque a gente teve aqui a soma e o retorno. Né? Então vocês veem, né, que só por essa questão aqui ela já é um pouco mais sucinta que a nossa função normal. Né? Porém, pelo fato, né, de a gente não ter que declarar nome e tudo mais, mas se a gente comparar mesmo, não ficou tão mais resumida aqui. Né? A grande questão é que eu poderia, talvez, refatorar aqui ó, as minhas funções as minhas funções normais, anônimas aqui, para arrow function. Vou botar aqui, ó. Simplesmente agora o meu SUMAll aqui funciona da mesma maneira, só que com a sintaxe de arrow function. Né? Ele ficou muito mais resumido agora sim, porque eu não tenho aquela palavra function ali e recebo o resultado igual. Então, algumas coisas a gente consegue refatorar de maneira bem simples. Tá? Porém, quando o corpo da função não é impeditivo, geralmente a gente utiliza essa arrow function para fazer operações rápidas, como o if ternário que vocês viram ali em cima. Então, eu vou criar uma com sintaxe mais simples ainda. Vou botar aqui, ó, my simple arrow function. E eu vou ter o mesmo resultado disso aqui em uma linha só. Olha só. Declaro A e B, que é o que eu quero. Isso aqui não tem como fugir. Arrow function e A mais B. Quando eu não preciso do corpo da função, ou seja, tudo se resolve em uma linha, eu não preciso das chaves. E também eu não preciso do return. Agora sim, eu ganhei muito mais fazendo dessa maneira, né? E ela vai funcionar igual. My simple arrow function, 5 e 5, e eu tenho o mesmo resultado, uma soma entre dois números, tá, galera? Então percebam o poder da arrow function. Eu saí de uma função desse tamanho aqui, com várias declarações, para basicamente isso aqui, né? Então a gente consegue resumir muitas coisas com a arrow function quando as operações são menores, né? Mas, como eu falei para vocês, tem alguns detalhes que não permitem que a gente troque todas as funções do nosso código por arrow function. Como é comentado, né, em termos mais técnicos, não é um syntactic sugar, né? Que quando a gente tem uma sintaxe mais simples para algo que envolve mais código. E sim, uma função diferente que pode chegar no mesmo resultado das functions com uma sintaxe mais resumida. Tá? Então bora agora mudar de tópico, né? Avançar aí, entrar em classes, que é um outro assunto bem interessante que veio com o JavaScript mais moderno, próximo de quando essas arrow functions aqui também surgiram. E nas classes, vamos botar aqui, ó, classes, é onde a gente consegue estabelecer os conceitos, né, de orientação a objetos em JavaScript. Antigamente era feito tudo por funções, né, a gente não tinha esses recursos todos. Agora a gente tem classes, métodos, constructor, herança. Vamos dar uma olhada como é que funciona aqui as classes. Primeiramente a gente vai criar uma classe, né, por exemplo, product. E aqui dentro eu vou ter acesso a um método que já vem construído dela, que se chama constructor, onde eu posso iniciar minhas propriedades. Então, vamos dizer que tem name e price, né? O nome do produto e o preço. Como é que eu atrelo o nome e o preço a um produto, uma instância nova desse objeto?
this.name igual a name, this.price igual a price. Então, assim que eu criar um produto, eu posso estar atribuindo esses dois valores. Por exemplo, const socks igual a new product. Então, eu estou criando uma nova instância, new, nome da classe, e aqui, como se fosse invocar uma função, eu passo os nomes, né? E eu passo os valores dos parâmetros, né? Do construtor. Então, meia branca, 10,99. Opa. E agora eu posso acessar as propriedades assim, socks.name. E aí ele vai me dar o nome de meia branca, ou socks.price, que vai me dar o preço do objeto. Então, você percebe também que fica muito próximo do Object Literals. Por isso que os recursos têm nomes parecidos mesmo, né? Mas lá a gente não está criando uma classe, né? Aqui sim. Então esse aqui seria o objeto de fato. Se a gente vir para o navegador, a gente consegue ver os nomes aqui, o nome, né? E o preço impresso. Poderia então criar um novo produto, né? É essa também o interessante da orientação a objetos, porque eu posso recriar ou criar novos produtos, certo? Baseado na mesma classe. Então, vou ter um reaproveitamento parecido com funções. Então, shirt.name, eu vou ter o nome da minha camisa que eu acabei de adicionar. Tá? Então, eu reaproveitei minha classe aqui em dois novos produtos. A gente tem acesso a métodos também, que são como funções que disparam por meio dos objetos. Né? A gente utilizou vários métodos aqui em cima, como o filter, o map. Então, a gente vai criar os nossos próprios aqui. Vou botar aqui product details, tá? E aqui a gente pode botar o que faz esse método. Então, ele vai retornar os detalhes do produto. O nome do produto é... Aí, como eu estou lidando diretamente com esse produto, eu tenho que usar o this, tá? Então, vai ser this name, porque ele se refere ao produto atual. E o preço é this price, né? Então, sempre que eu estou em um método do objeto e eu quero me referir ao produto, ao item que eu criei, ao objeto, eu vou utilizar o this, tá? Então, a gente pode utilizar os métodos aqui. Console log shirt.product details, invocar como se fosse uma função. Esse método não vai a argumento nenhum, então só invoco, ele me imprime os detalhes do produto. Eu coloquei aqui é price, né? Então eu vou ter o preço de R$ 22,99. Poderia botar um RS aqui na frente para ficar os reais, tá? Então aqui a gente criou métodos, né? E propriedades para um objeto por meio das classes, galera. Outra coisa que a gente tem aqui é a herança, né? Onde a gente estende uma classe. Então, por exemplo, eu vou criar minha classe SuperProduct, tá? Que extends product. Então, eu vou aproveitar tudo que tem aqui no produto, né? Mas eu crio um superproduto que pode ter algo a mais. Então, aqui eu tenho um constructor, mesma coisa, onde eu vou receber as propriedades do meu base, que são name e price, tá? Eu posso ter algo a mais, por exemplo, size. Então, os superprodutos têm tamanho também, determinados neles. Aí o que eu faço? As entidades que pertencem à classe Pi vão ser passadas por meio do método super, tá? Então, name e price vão lá para cima. É isso que quer dizer. Então, eu estou alimentando a classe Pi. E as que pertencem a essa herança vão ficar aqui embaixo, como declaradas lá em cima. This size é igual a size. Então vamos criar um superproduto aqui. Vou criar um tênis, esse new superproduct. Eu invoco a classe que eu estou herdando, né? A de cima não muda nada, fica igual. Vou passar aqui tênis vermelho. Passar 59,90 o preço. E o tamanho eu vou passar 42, né? Beleza. Então agora eu posso utilizar o tênis, pegar as propriedades que eu quero. Name, que está no objeto na classe Pi, né? Size, que está na minha classe herdada. E assim, a gente tem os mesmos resultados que antes, porém, essa minha classe SuperProduct tem algo a mais que a minha classe Pi não tem. Eu posso usar a herança para bifurcar em duas classes de produtos novas, né? Eu poderia aqui também botar um método, então botar aqui show adjective. Eu vou botar aqui algum adjetivo que o usuário quer falar do produto, por exemplo. Eu vou botar um return. Este produto é muito, imprimo o adjetivo, tá? Poderia misturar com this, né? Por exemplo, o this.name é muito alguma coisa, tá? Como é que eu faço aqui? Console log, aliás, tênis,
ponto show adjective bom. Então, quando eu olho lá o meu método sendo executado, o tênis vermelho é muito bom, né? Ele imprimiu um adjetivo junto do método, que é um parâmetro que vem quando executa a função, e eu estou usando this para me referir a esse objeto, né? Então eu consigo estar trabalhando com essas variações, né? Como se fossem funções mesmo, só que eu tenho mais ferramentas porque aqui eu tenho o this. Também outra coisa que é interessante, galera, é o static, né? Os métodos estáticos também fazem parte da orientação a objetos, onde eu tenho um método que eu posso executar sem a criação de uma nova instância. Então, eu posso usar o método diretamente da classe, sem ter que instanciar ela. E isso é muito útil em várias situações. Então, eu vou botar aqui, ó, vou botar qualquer coisa aqui. Então, say hello, só log hello, só para vocês verem qual é a ideia, né? E eu vou fazer o seguinte, console log, posso usar a classe direto, superproduct.say hello, tá? Então, eu utilizo diretamente o método da classe, sem instância. Só não esquecer de botar o static, né? Isso que define que o método é estático e pode ser utilizado sem classe, né? Ó, hello, ele imprimiu aqui, né? Se eu utilizasse qualquer um outro ali de cima, por exemplo, show adjective, que está diretamente ligado, né, a um produto, ele não me deixa, ele me dá um erro, ó. Show adjective is not a function, porque ele não tem o static na frente. Então, quando eu quero utilizar método estático, sem ter que instanciar a classe, porque às vezes eu não preciso de um objeto da classe, eu quero só ter a classe com alguns métodos auxiliares. Então, eu vou criar eles da maneira estática para que eu consiga, né, reproduzi-los fora daquele contexto de não ter um objeto dependente dele para poder ser executado. Acontece bastante e pode ser que vocês vejam isso quando estiverem programando JavaScript. Então, esses aqui, galera, são os principais recursos, os principais conceitos, né, das classes de JavaScript que nos dão um grande poder, né, para executar o JavaScript no paradigma orientado a objetos, beleza? E, galera, algo super importante também de JavaScript, mas agora envolvendo o navegador, envolvendo o front-end, né, que a gente vê. Até agora a gente falou sobre questões de lógica, né, questões de construção de software, mas a gente não está falando de DOM ainda, né? Document Object Model. É o que a gente tem, a ferramenta que a gente tem para adicionar eventos e modificações ao HTML e CSS da nossa página através do JavaScript. E para falar um pouco melhor desse cara, a gente vai implementar algumas tags a mais aqui no nosso HTML. Então, esse ID aqui, esse title eu vou botar um ID de title, beleza? Aqui a gente vai botar alguns parágrafos com a classe text, então vou botar alguns textos. Este é um texto. Vou colocar aqui mais alguns. Eu vou modificar o texto dele, tá? Aqui, este é outro. O próximo aqui e mais um. E o último, tá? Então a gente vai realizar uma ação com cada um deles. Por isso que a gente está criando vários parágrafos com classe, né? Também eu vou criar aqui um botão com um ID de btn, tá? E um texto de clique em mim. Então, o que acontece com o DOM? Ele basicamente acontece por meio da seleção de elementos. Então, antes de mudar alguma coisa na página, eu tenho que selecionar alguém, eu tenho que atingir esses caras que estão aqui no nosso HTML. Qual a maneira mais fácil de fazer isso? Por tag, por classe e por ID. A mais utilizada, né? As mais utilizadas são classes e IDs, porque as classes, a gente tem aquele conceito básico do HTML, que é quando a gente tem vários elementos que repetem os mesmos estilos, né? HTML e CSS. E os IDs eu tenho para os elementos únicos. Então, quando eu quero selecionar apenas um elemento, eu seleciono ele geralmente pelo ID, né? Ou quando eu quero selecionar muitos, pela classe dele, tá? E claro, mesmo selecionando pela classe, vindo uma lista de elementos, eu tenho como selecionar algum específico, que é o que a gente vai ver tudo agora na prática. Então, como eu falei agora há pouco, a primeira coisa do DOM, Document Object Model, é saber selecionar um elemento. A gente tem vários métodos para isso, tá? Mas eu vou passar para vocês os mais utilizados atualmente. Antes a gente tinha por tag, por classe, por ID, e ficava meio que embaralhado todos esses métodos, todo mundo usava um diferente do outro. E a gente tem uma nova funcionalidade que é chamada de Query Selector, que a gente vai ver depois, que meio que padroniza isso. Então, o mais utilizado, sem ser esses caras aqui,
é o de ID. Como é que a gente seleciona um elemento por ID? A gente vai criar uma variável, tá? E por meio dela a gente vai invocar o document, que é um objeto que representa todo o documento da nossa página. Então ele consegue ver tudo que tem nela. Inclusive ele tem esses métodos de seleção, que é o getElementById, tá? Aqui dentro, basta eu colocar o ID que coloquei no elemento, sem a hashtag, né? Sem aquele seletor de CSS bem comum, que ficaria mais ou menos dessa maneira aqui. Mas eu estou selecionando esse elemento aqui, tá? E agora eu consigo manipular ele, né? Vamos ver o que imprime no navegador após a seleção. Ó, imprimiu o elemento como um todo e até o Chrome ele dá highlight nesse cara, né? Porque está representando aquilo lá para nós. Então, a gente pode selecionar um elemento pelo getElementById. Porém, eu falei para vocês que a gente tem o querySelector e as coisas ficam muito mais fáceis. Por quê? Porque o seletor do querySelector, o método querySelector, ele trabalha com o seletor do CSS. Então, eu consigo criar seletores mais complexos, eu consigo selecionar por ponto quando é classe, por hashtag quando é ID. Então, eu tenho um método que consegue selecionar qualquer coisa, fica muito mais simples. Isso aqui se parece muito ao que o jQuery utilizava quando a gente selecionava elementos lá, né? Então, para fazer a mesma coisa que o do ID aqui, eu posso selecionar assim, com a hashtag, porque eu estou selecionando com o seletor do CSS. E aí, se eu imprimo isso aqui, a gente vai ter o mesmo resultado que no de cima, title. Então, a gente consegue atingir a mesma coisa, só que quando a gente vai estendendo essa utilização, né, conforme o software vai andando, esse cara aqui começa a dar muito mais sentido, porque eu consigo selecionar, inclusive, elementos que tenham classes, né, vários elementos com a mesma classe, de uma maneira individual, né, por meio do seletor de CSS dele, tá? E já continuando, né, o querySelector possui um método para selecionar vários elementos de uma vez só, da mesma maneira, utilizando seletores CSS. Como é que é? Document querySelector, só que a gente vai usar o all. Então é um método que tem esse all a mais, ele vai selecionar mais de um elemento, um ou mais. Eu vou botar aqui text, que é referente a esse nosso parágrafo aqui, ó. Então, se vocês perceberem, a gente tem vários parágrafos com a mesma classe, então ele vai selecionar todos eles. Então, se a gente imprime esse text lá, ó, eu recebo uma estrutura parecida com um array, né? Um node list, onde a gente consegue selecionar os elementos pelos seus índices. Então, texts1 vai ser o segundo parágrafo, né? Olha só, eu selecionei o segundo parágrafo por meio do índice dele, tá? Mas o interessante, né, quando a gente seleciona mais de um elemento, é geralmente colocar ele numa estrutura de repetição. Então, vamos fazer algo prático com o DOM aqui, rapidamente. Vou botar texts.forEach, né? A gente vai utilizar um método que a gente aprendeu. Cada texto eu vou chamar de text, tá? Vou botar uma arrow function e aqui dentro a gente vai dar um console log em text to uppercase. Utilizar um método de string, né? Porém, esse cara aqui é o elemento e não o texto. Então, como é que eu acesso o texto de um elemento? Posso botar text content. Eu até vou tirar o método aqui para vocês verem. Se eu imprimir só o text content, eu imprimo cada um dos textos da minha lista aqui, dos meus parágrafos, na verdade. E eu posso aplicar os métodos de string aqui também. To uppercase. E aí, eu tenho todos em caixa alta, tá? Então, dessa maneira, a gente consegue, né, tá imprimindo ou modificando depois também, né, a gente vai aprender como é que faz, os elementos que a gente tem no DOM. Vocês viram ali que eu já cheguei num resultado bem legal. Eu já consegui selecionar, eu já consegui acessar, eu já consegui manipular o texto, e tudo com vários recursos que a gente aprendeu ao longo dessa aula grande aqui, nessa Masterclass de JavaScript, tá? E como é que a gente muda um texto, então? Basicamente, vamos acessar o title ali que a gente já selecionou. A gente pode acessar essa propriedade text content e igualar alguma coisa. Vou botar aqui, ó, mudei o texto, né? E agora a gente vai falar de manipulação de elementos. Aqui em cima a gente estava falando de seleção de elementos, né? Só para a gente ter certinho as linhas que a gente está trabalhando. E olha só, o texto aqui, se vocês verem, não dá nem para acompanhar, né, a mudança, porque é muito rápida, mas a gente tem que no HTML, o texto original é aprender JavaScript. Quando a gente vê aqui, mudei o texto, né? Então a gente fez alteração por meio de JS num texto de HTML. Além do texto em si, eu consigo alterar
o HTML. Então vamos alterar aqui, ó, do primeiro elemento, o inner HTML dele. Eu vou mudar para o seguinte, eu passo uma string, né? Vou botar um span dentro dele, ok? Daquele meu parágrafo, né? Vou botar assim, ó. Alteramos o HTML deste elemento. Então se a gente olha lá, agora, esse cara aqui parece que não mudou nada, né? Tipo, ele parece um parágrafo normal. Mas se a gente vê aqui nos elementos, inspeciona, eu consigo ver que tem um span aqui dentro. Então, em text content, eu mudo o texto, né? O conteúdo do texto. Em inner HTML, eu consigo alterar todo o HTML, que inclusive pode conter texto, porque a tag, né? A tag span, ela leva um conteúdo dentro dela. Então, tudo é possível fazer porque é um HTML normal. A gente está alterando o HTML, incluindo o texto com ele, porque a gente coloca, inclusive, né, texto com HTML aqui também. Então, a gente consegue mexer em todo o HTML baseado na propriedade inner HTML do elemento. Tá? A gente pode alterar também os estilos. Então, vou acessar agora o primeiro parágrafo e a propriedade style. Essa propriedade me permite adicionar estilos a um elemento. Então, vou botar aqui, ó, um background color. Eu tenho que adicionar em camel case, né, porque é case sensitive. Então, assim ele entende que é aquele background color do CSS. Né? Como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu vou colocar igual a head. Então, se a gente vê lá, o segundo parágrafo fica com fundo vermelho. E o estilo do JavaScript é adicionado diretamente na tag, inline. Então, ele consegue sobrescrever todos os outros estilos, porque esse aqui ele tem mais prioridade. Se tu quer entender um pouco mais CSS, né, para tirar essas dúvidas e outras, te aconselho também o meu curso que tem aqui no canal de 1h30 por aí, para tu aprender todos os fundamentos de CSS bem nos moldes desse treinamento aqui, tá? Continuando ali, galera, o que eu posso fazer mais aí com o nosso DOM? Eu posso adicionar uma classe, por exemplo. Então, vou adicionar no parágrafo número 2, né? Índice 2, que é o terceiro. Aí eu tenho aqui uma propriedade chamada classList, que ela tem alguns métodos de adicionar, remover classe, né? Então, vou botar aqui, ó, add my class, beleza? Então, adicionei aqui a minha classe e vocês veem que só o terceiro parágrafo tem a classe myClass adicionada a ele. Eu poderia também chegar aqui nesse mesmo cara e utilizar agora o método remove e vou remover a classe text, que é a origem dele. Olha só, agora ele contém só a classe myClass, que foi a que eu adicionei, porque eu removi a classe, né, de myClass. Aliás, eu removi a classe de text, né, depois de adicionar a outra classe a ele, beleza? E por fim, eu posso remover, por exemplo, um elemento do meu DOM. E para isso eu utilizo o método remove, que vai excluir aquele HTML dali, não vai esconder, vai excluir mesmo. Então, se a gente percebe aqui, agora a gente não tem mais o último parágrafo, né? A gente só tem 3. E originalmente, no HTML, a gente tinha 4, né? E vejam que o HTML não mostra o outro. Então, ele foi realmente excluído da página, excluído do DOM. E isso, né, que é uma das mágicas assim, que a gente pode fazer com o JavaScript mais o HTML, CSS. A gente pode modificar tudo. E com isso a gente consegue fazer aquelas animações, deixar as páginas mais dinâmicas. Por isso que o DOM é tão importante, né? E aqui eu quero dar mais uma pinceladinha no último tópico, né, que é bem importante também de DOM, que são os eventos. Né? Eu posso adicionar vários eventos, eu tenho diversos eventos do DOM a elementos específicos. Então, eu vou selecionar o nosso botão, vou pegar aqui, ó, const btn igual a documents, quero selector, selecionar aqui o btn, né? Acho que é esse o ID dele, beleza? E como é que eu adiciono um evento a um botão? Eu posso botar aqui ele, né, e acessar o método addEventListener. Então, ele está escutando algum evento. Que evento é esse? Como primeiro parâmetro dessa função, eu coloco o nome do evento. Como eu falei, tem N eventos. Eu vou escolher o de clique aqui, porque é o evento que mais combina com um botão, né? Geralmente está clicando em botão. Mas eu tenho, por exemplo, eventos de quando o mouse entra, quando o mouse sai. Eu tenho double click, né, que é o clique duplo, e por aí vai. Então, quando o usuário der um clique aqui, eu vou executar uma função anônima que vai poder fazer alguma coisa no meu código. Tá? Vou dar um console log, clicou. E agora, se vocês perceberem, eu der um clique aqui, ó, ele tem um clicou sendo disparado. E assim por diante. O evento permanece. Eu consigo fazer alguma alteração no DOM, por exemplo. Vou pegar esse mesmo cara aqui, esse 2 aqui, ó. Eu vou botar um style.color igual a blue.
vou mudar a cor dele quando clicar no botão. Ó, ficou azulzinho. Então, a partir desses eventos, eu também consigo deixar muito mais ainda dinâmico o meu HTML. Né? Na verdade, a gente trabalha muito orientado ao evento. Né? A gente mal faz essas manipulações sem algum contexto. Geralmente acontece alguma coisa para ter algum evento e fazer alguma modificação no nosso HTML, no nosso DOM. Beleza? Então, galera, chegamos aí a um ponto bem legal, onde a gente abordou bastante sobre todas as partes aí do JavaScript. Claro que não de forma tão profunda, mas para a gente rever, ver e aprender os fundamentos foi o suficiente, né? A gente viu lá desde os princípios, declaração de variáveis, tipos de dados, depois a gente viu alguns métodos de função, depois a gente viu alguns métodos de string, de array, a gente passou por funções, a gente foi para orientação a objetos e concluímos aqui com DOM, tá? DOM, aliás, é um assunto bem completo que eu pretendo trazer um vídeo como esse somente para ele, beleza? Mas por hoje ficamos por aqui. Se tu gostou aí do conteúdo, por favor, se inscreva no meu canal, é muito importante para mim. Deixa aquele like, me ajuda bastante, me ajuda a compartilhar com mais gente esse vídeo. E também deixa aqui nos comentários qual curso tu queria ver nesse formato, né? De uma aula onde a gente consegue abordar bastante e criar algo prático, algo interessante para os nossos conhecimentos do dia a dia que a gente vai aplicar na prática com certeza. Lembrando também que os cursos de JavaScript que eu possuo estão aqui na descrição. Se tu gostou desses assuntos, com certeza lá tu vai se aprofundar ainda mais neles, criando projetos, resolvendo exercícios, enfim, são cursos super completos aí para te ajudar na tua carreira profissional. Então, galera, por hoje eu vou ficando por aqui e te espero aí no próximo vídeo. Valeu!